14 minutos depois das 8 da manhã, olá, bom dia. Já sabes que hoje é quarta-feira e quarta-feira é sinónimo de rubrica F-Fit. E já temos aqui em estúdio o Hugo Bernardes para nos contar tudo. Olá. Bom dia, Joana, Bom dia. tudo bem? Bom dia, Beatriz. Bom dia. Obrigada por teres vindo mais uma semana, mais uma vez. Claro, com todo o gosto. Estamos quase a fazer um mês, se calhar, de Por aí, emissão. Sim. De rubrica. A quarta ou a quinta? Pois, Sim. à volta disso. Qual é o balanço que fazes? Positivo? Eu espero que seja positivo, porque nós transmitimos esta informação é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que sim. Hoje o tema é aprender a ler rótulos rapidamente para não ganhares peso. Exatamente. Portanto, aquilo que eu trago aqui hoje, eu acho que é das coisas mais importantes que as pessoas têm que saber para quando fazemos as nossas compras para a nossa casa. Portanto, uma das estratégias mais porreiras, na minha perspectiva, é fazer exatamente tudo aquilo que faríamos, mas escolher melhor os alimentos, ficamos com o mesmo tipo de alimentos, mas ingerimos menos calorias e também ingerimos alimentos mais saudáveis. Mas eu acho que aqui, na questão dos rótulos, Sim. primeiro, muitas vezes não percebemos nada do que está ali escrito. Sim. Exato, e o fator principal das indústrias Exato. é isso, é complicar ali um bocadinho para esconder um bocadinho as coisas. E depois, perdemos, se calhar, algum tempo no supermercado a ler rótulos, ou não? Sim, perdemos um bocadinho de tempo a ler rótulos, mas eu acho que compensa. Exato, eu acho que compensa bastante. Há aqui, na minha perspectiva, existem aqui 2, 3 coisas nos rótulos que são fundamentais para as pessoas fazerem compras corretamente para casa. A primeira das coisas, dependendo do objetivo da pessoa, não é? Podemos olhar de uma perspectiva de alimento saudável ou de uma perspectiva de um alimento bom para emagrecer. Ou as duas coisas juntas, que é o ideal, mas nem sempre se consegue. Portanto, o que é que acontece? Quando a pessoa olha e quer alimentos bons para não engordar, o que a pessoa tem que olhar é para as calorias. E isso, o rótulo é constituído por duas partes fundamentais. A tabela nutricional e os ingredientes. Portanto, e a tabela nutricional, a primeira coisa que existe para nós podermos comparar um mesmo tipo de alimento, por exemplo, a mim aconteceu-me esta semana com 2 tipos de leite. Ia comprar leite para os miúdos lá para casa e 2 tipos de leite vegetal. Eu não sou fundamentalista, mas vou variando entre leite animal, leite vegetal, etc. E, portanto, estava a comparar ali entre leite de arroz e leite de amêndoas. E para nós podermos comparar 2 tipos de alimentos semelhantes, o que nós temos que ver na tabela nutricional é a quantidade por 100 mg se for sólido ou 100 ml se for líquido. No caso do leite, 100 ml. E aquilo que eu comparei para escolher entre o leite de amêndoas, fora o sabor, não é? Claro. Mas entre o leite de arroz e o leite de amêndoas foram a quantidade de calorias. E, incrivelmente, aquilo que me passou pela cabeça com a informação que eu tenho e com o conhecimento que eu tenho o leite de arroz deve ser assim uma coisa um bocado deslavada, não é? Tipo, água Sim, de com arroz, pouco sabor. a água do arroz que fazemos. Sim, Estás a perceber? E portanto, e quando eu fui ver as calorias, o leite de arroz tinha 54 calorias por 100 ml. E o leite de amêndoa tinha 14. Uou! E nós pensamos assim. É uma grande diferença. E nós pensamos assim, então, mas o arroz tem menos calorias do que as amêndoas, não é? As amêndoas são frutos secos, não é? Que toda a gente sabe, ou já começa a ser mais clarificado que os frutos secos não são bons para emagrecer, são muito bons nutricionalmente, não é? São saudáveis, mas não podemos comer muito porque aquilo engorda imenso. E então fui ver o resto da tabela. E a segunda coisa importante para nós vermos nessa tabela é, nos hidratos de carbono, a linha que vem a seguir é dos quais açúcar. Ok? E o dos quais açúcar pode ser naturalmente presente ou adicionado. Normalmente, 90% das vezes é adicionado. E o que eu fui ver foi, se isto tem calorias a mais, isto tem que ter aqui alguma coisa adicionada que não é suposto e se calhar não é saudável. E eu fui ver e o açúcar adicionado no leite de arroz era muito superior ao do leite de amêndoas para aquilo saber bem. De facto, ter sabor. Para aquilo saber bem. E, portanto, se nós pensarmos assim, mas as pessoas falam, mas isto são 40 calorias. Então vamos colocar em perspectiva de quantidade. Um copo de leite, aliás, 100 ml é pouco mais do que um dedo nosso de uma mão, não é? De altura num copo de cozinha, não é? Se nós fizermos 400 ml, 300 ml, que é um copo de leite, não é? Mais ou menos. São muitos dedos. São muitos dedos, o que significa que são 250, do leite de arroz, 250 a 300 calorias. Só um copo.
E se eu beber do outro, do leite de amêndoas, são 50, 60 calorias. Portanto, não estou a comer mais de meio Big Mac e no outro estou... Estranho. Estás a ver? E no outro estou a dar 2 dentadas numa sandes de queijo. Sim. Pois. Estão a ver a diferença. E, no entanto, eu estou a beber leite vegetal que toda a gente diz que é super saudável. Esta é que é a grande diferença em saber ler os rótulos. É que eu estou a fazer o mesmo tipo de alimentação, só que numa engordo e noutra não. E às vezes as pessoas chegam ao EFIT ou chegam a outro ginásio qualquer e dizem, mas a minha alimentação é super saudável e eu não consigo perder peso. Ou pelo contrário, até estou a engordar. Não é? E estas são as coisas fundamentais. Mas, por exemplo, em relação aí aos açúcares, na parte dos açúcares ou nas calorias, o que é que devemos dar mais importância? Imagina que, comparando dois produtos, Sim. um tem mais calorias, mas tem menos açúcar. O outro tem menos calorias, mas mais açúcar. Neste caso é o açúcar, não é? Não é muito comum. Não é muito comum ter mais açúcar e menos calorias. Ok, o açúcar adiciona, mas é suscetível de acontecer. Tudo é uma perspectiva daquilo que tu queres para ti. Não quer dizer que não se possam comer. Eu imagino, eu só gosto mesmo de leite de arroz. Tudo bem, compra-se leite de arroz, mas se calhar posso tomar essa uma opção consciente nos outros alimentos todos, não é? Então o que é que nós podemos ver? A perspectiva é, imagina, tu queres perder alguma gordura, tu deves olhar sempre só para as calorias. É o mais prioritário de tudo, porque tu tens que ingerir menos calorias do que as que gastas para ficar em déficit calórico. Isso é a primeira premissa para emagrecer. Ponto final. Não interessa se aquilo é feito de erva, se é feita de outra coisa qualquer, estás a perceber? Isso é o principal. Se tu quiseres um alimento saudável, e aí é que vem a segunda parte do rótulo, digamos assim, tem a ver com os ingredientes que estão presentes no alimento e também a quantidade de açúcar e o tipo de açúcar que está presente, porque existem centenas de tipos de açúcar, ok? Eu hoje no meu Instagram, o Bernardes _personal trainer, publiquei há bocadinho justamente para as pessoas poderem consultar os diferentes tipos de nome de açúcar, ou os diferentes tipos de açúcar que existem presentes nos alimentos e com nomes que não têm nada a ver com açúcar, tá? E que as pessoas poderão consultar ou poderão aprender para saberem consultar e detectar nos rótulos. Relativamente aos ingredientes, quanto menos os ingredientes estão dispostos em linhas e começam sempre numa escala da maior predominância para a menor predominância. Portanto, o primeiro ingrediente que está no rótulo é sempre o que está em maior quantidade. Então agora vou aqui fantasiar um bocadinho. Imagina, eu estou a comer, sei lá, um pão e aquilo diz lá farinha de trigo, primeiro ingrediente, segundo ingrediente, açúcar, e depois ainda tem, imagina, mais 10 ingredientes. Se o açúcar é o segundo ingrediente, eu sei que, independentemente de ver a tabela que está em cima da quantidade de açúcar, aquele alimento não é grande coisa, porque o segundo ingrediente mais presente é logo o açúcar. Portanto, quanto mais para o fim tiver o açúcar, menor açúcar vai ter e melhor qualidade. E quanto menos ingredientes o alimento tiver, menos processado ele é. Portanto, imaginando o leite, que estávamos a falar há bocado, o leite animal, é leite UHT, meio gordo ou magro, sei. O que aquilo tem é água e leite. Mais nada. Tá? É um alimento puro. Não digo que nasce da terra, mas estás a perceber. Quanto mais ingredientes, às vezes, por exemplo, uma bolacha Maria tem farinha de trigo, tem não sei qual é, e tem mil ingredientes lá. Então, aquilo, para nós criarmos uma bolacha, tivemos que fazer uma miscelânea de coisas para conseguir aquela pasta, e depois aquilo é um molde que se chama bolacha. E a bolacha Maria é mesmo daqueles produtos que enganam, que nós achamos, isto é saudável. E que damos às crianças. Sim, exato. Isto está-se bem, mas embora não. Agora as marcas já se estejam a forçar, porque é sem açúcar adicionado, etc. Portanto, resumindo e concluindo, o que é que as pessoas têm que perceber? Se quiserem emagrecer, têm que olhar para a tabela nutricional e perceber que comparar por 100 mg ou 100 ml a quantidade de calorias que tem. Se quiserem emagrecer, escolhem ou manter o peso mais saudável possível, escolher o que tem menos calorias. Se quiserem olhar de uma perspectiva de alimento saudável, é ver a quantidade de açúcar que tem e escolher o alimento que tem menos açúcar.
e nos ingredientes escolher das duas uma, ou as duas coisas. Escolher os alimentos que têm menos ingredientes e escolher os alimentos que não têm açúcar perto dos 5 primeiros ingredientes. Quanto mais para o fim, melhor. Portanto, e quando eu for às compras, eu vou perder um bocadinho de tempo, mas no fim do mês vou ficar mesmo contente. Porque faz muita diferença. Não só vou estar mais saudável, e isto, malta, isto depois na energia, na em tudo, em tudo. Claro. E não é só isso. Depois nós aprendermos a ler os rótulos como deve ser, isto fica tão automatizado que eu vou agarrar em 2 pacotes de leite ao mesmo tempo e vou olhar rapidamente, aquilo demora tipo 10 segundos. Olho para um, olho para o outro, levo este. Porque às tantas não é assim tão importante o sabor, porque eu gosto mais ou menos dos dois. Eu sou uma pessoa que gosta mais ou menos de tudo. Sim. E portanto não há ali muito. Não Se tivermos que meter exato. um bocado, não me tirem o chocolate, não me tirem vou dizer aqui uma marca, não me tirem um Snickers. Sim. Eu lembro-me do Snickers porquê? Porque eu não gosto muito de chocolate, mas eu adoro Snickers. Portanto, eu raramente como chocolate, mas quando vou comprar, não prescindo, apetece-me comer, eu vou comer. Claro. Eu acho que isso também mas é faço importante, as opções saudáveis no resto todo, não é? Esse equilíbrio, senão também acho que nos dá aqui uma travadinha qualquer na cabeça. Claro, eu acho que as pessoas têm que ser felizes, não é? Exato, Portanto, dá para festejar em todas as épocas festivas. Sim. Se a norma for saudável, se soubermos, tivermos consciência alimentar e se estivermos dispostos a perder só mais 10 minutos no total das compras cada vez que vamos às compras. E isto reflete-se no mês inteiro e depois na nossa barriga no fim do mês. Exatamente. Olha, por cima o verão está a chegar, malta. Exato. Só assim, só para deixar, para terminar assim a conversa. Exatamente. Hugo, muito obrigada. Obrigado, Correu Jana. bem. Obrigado, Beatriz. Sexta-feira encontramos-nos nos Prémios ON? Sim, Boa. sim. Não posso ficar depois para o Para o after jantar. party, mas... Vais perder o melhor. Porque isto é o preço de ter uma família enorme Claro. e miúdos pequenos, mas que era com muito gosto. Claro que agradeço imenso o vosso Parecia convite, uma mas vou lá queixa, mas estar. não E diz- Exato. Parecia uma queixa ter uma família grande, mas não é. Não, eu adoro. Portanto, e se não fosse para dar trabalho, não os tinha, não é? Exato. Então pronto, encontramos Compensa na sempre. cerimónia de prémios. Sim, senhora, até Obrigada. sexta. Beijinho. Obrigada.